Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, 16 e 17, dizem assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Senhor nosso Pai, nós estamos aqui nesta noite e é tão bom estar na Tua casa, Senhor. É algo que nós às vezes passamos a semana toda esperando chegar esse momento, esse encontro contigo, Senhor, e ouvirmos, cantarmos, louvarmos e ouvirmos a Tua santa palavra. Nesta hora, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração quebrantado para absorver e receber. Ó Deus, nesta hora nos leva pelo Teu Espírito Santo a uma transformação na nossa mente, nos mostra, Senhor, como devemos andar diante de Ti, como deve ser o nosso proceder, o que o Senhor requer de nós, e mais do que isso, nos leva, Senhor, realmente a um sentimento sincero e verdadeiro diante de Ti. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentarem. Essa passagem aqui, eu tenho muita convicção de que todos os irmãos aqui conhecem essa passagem, já ouviram sermões sobre esta passagem, mensagens sobre esta passagem, talvez até já fizeram algum devocional sobre esta passagem bíblica, mas eu quero aqui meditar em alguns pontos, e eu quero ser bastante objetivo nesta noite, e a mensagem que eu tenho para trazer para os irmãos é também uma mensagem objetiva, não quero rodeá-la. A história do apóstolo Pedro, desde o seu começo até o seu final, ela tem tantos desdobramentos e tanto ensinamento para nós, que se nós fôssemos abordar, fazer um estudo sobre a vida, a história de Pedro, as suas experiências, antes da morte de Cristo, depois da morte de Cristo, antes do batismo com o Espírito Santo, depois do batismo com o Espírito Santo, nós teríamos tanto material bom, tanta coisa boa para aprender, e nós não temos aqui esse objetivo hoje, agora. E eu quero tratar com vocês apenas 3 pontos dentro desse texto. A pergunta que Jesus lhe fez, por 3 vezes, a resposta que Pedro deu, por 3 vezes, e o comando de Cristo a Pedro, por 3 vezes. Eu quero abordar esses 3 tópicos com vocês aqui, nesta noite. É importante ressaltarmos, irmãos, que o fato de Jesus ter perguntado 3 vezes a mesma coisa para Pedro, nos leva a compreender que o Senhor Jesus estava fazendo um acerto com ele, uma prestação de contas. Afinal de contas, antes da morte, o Senhor Jesus tinha dito a Pedro que ele o negaria. Eu queria muito que vocês abrissem a palavra, não será projetado, em Mateus 26, versículo 31. É importante para a nossa compreensão. Mateus,
capítulo 26, versos 31. Diz assim: Então Jesus lhe disse, Mateus 26, 31, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha o que Pedro falou. Disse-lhe Pedro: ainda que venham a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Em outras versões, ainda que estes, quem que Pedro estava falando? Dos demais apóstolos, dos demais discípulos. Ele aponta mesmo, naquela reunião, ele fala assim, ó, ainda que esses outros aqui, ó, João, André, Bartolomeu, Tomé, Tiago, esse aqui, eles podem até fazer isso, Senhor. Mas eu? Isso aí não tem perigo, não, isso não acontece não, isso aí não, eu não, jamais. Olha só, e aí versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Perceberam? Esse texto que nós acabamos de ler é antes de Jesus ser preso e crucificado e morto. Observaram aqui, irmãos? Muitas vezes, queridos, nós fazemos a mesma coisa, movidos pela emoção, falamos sem pensar, fazemos votos a Deus sem pensar, movidos às vezes por um culto, por um momento de êxtase, um momento de alegria, um momento de euforia. Senhor, eu vou te seguir, Senhor, eu vou ser uma bênção, ó Senhor, a partir desse culto, ninguém me segura, Senhor, eu vou ser o homem mais de oração dessa igreja, eu vou ser a mulher que mais lê Bíblia nesta igreja, Senhor, eu vou, e nós fazemos um monte de promessas. Foi o que Pedro fez. E quando Jesus diz que ele o negaria, Pedro ainda falou assim: não, esse aqui pode até me negar, essa igreja aqui pode até não, Senhor Deus, esse povo aqui inteiro pode até não servir, mas eu? Tem nada que me afaste do Senhor não, nunca, jamais. E Pedro vai mais longe, o Senhor Jesus ainda o replica, e Jesus ainda fala: esta noite ainda, não vai demorar não, Pedro, vai ser esta noite ainda. E Pedro falou: Senhor, o Senhor não está entendendo, Senhor. Se for preciso eu morrer, se for preciso eu dar a vida, eu vou dar, mas eu não vou te negar não, Senhor. O Senhor está enganado. O Senhor é Deus, mas aqui o Senhor está enganado, aqui isso vai acontecer. Os irmãos entenderam? Isso, irmãos, traz um ensino extraordinário para nós. Que nós não vamos prosseguir e vencer por entusiasmo, por emoção, pelo calor do momento. Agora está tudo bem, você está aqui, você está sentado, você está me assistindo, nós cantamos aqui, cantamos logo eu, Senhor, um pobre pecador, nós cantamos, nós batemos no peito, nós choramos, nós quebrantamos, mas não sabemos o dia de amanhã, não sabemos as lutas que virão, as circunstâncias que o Senhor permitirá que nós vamos atravessar, que nós vamos passar. E então aconteceu exatamente como Jesus disse, porque Ele é Deus. Ele foi preso e Pedro o negou por 3 vezes, naquela mesma noite, exatamente como Jesus falou. Isso aqui tem tanto ensino para nós, irmãos. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Sabe qual que é o nosso maior inimigo? Não é o diabo, não é o vizinho, é o nosso próprio coração. Quantas vezes, irmãos, nós não fizemos como Pedro? Aqui os irmãos, pode pensar aí, pode jogar no tribunal da consciência. Quantas vezes nós já fizemos como ele? Prometemos muita coisa, né? No dia do nosso batismo, no dia do nosso batismo então, nós batimos no peito, meu Deus, que maravilha, eu vou ser uma bênção, eu vou te servir. O tempo foi passando, e muitas vezes nós não conseguimos honrá-lo sequer num culto, por alguns instantes de oração. Às vezes tememos falar de Jesus para o nosso vizinho,
para o nosso colega de trabalho. Quantas vezes nós negamos Jesus com as nossas atitudes, às vezes até no nosso silêncio, nós negamos. Quantas vezes nós falamos para as pessoas que Jesus é poderoso para livrá-las do mal, mas quando o mal bate na minha porta, eu desmorono. Parece que eu nem sou crente. Eu me lanço numa cama, preciso de alguém lá e me dá um sacolejão. Às vezes falta alguma coisa, alguma circunstância, e eu logo ajo como se eu nunca tivesse conhecido, como se eu nunca tivesse andado com Ele, como se eu nunca tivesse visto Ele operar milagres e fazer sinais maravilhosos. Foi a situação de Pedro. Pedro, irmãos, viu Jesus ressuscitar Lázaro. Os irmãos têm noção do que é isso? Mas na hora em que ele foi confrontado diretamente, ele não resistiu. Isso não apenas prova que o nosso coração é enganoso, mas prova também que nós, irmãos, somos pecadores. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso que eu acabei de falar? Nós somos pecadores. Eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Logo, estamos suscetíveis a pecar, cair, falhar. E aqui, diante do texto que nós acabamos de ler, irmãos, o Senhor Jesus se apresenta, agora ressuscitado. Acontece algo muito extraordinário, porque Pedro teve fome e voltou a pescar. O que ele estava fazendo antes de Jesus chamá-lo para ser um discípulo? O que ele fazia? Qual que era a profissão? Pescador. Quando ele viu que Jesus morreu, que agora ele estava sozinho, ele voltou a pescar. Era o que ele sabia fazer. Ele negou Jesus e agora ele não sabia o que fazer, a não ser aquilo que ele sempre soube fazer: pescar. Quantos que nós conhecemos que não recuaram, voltaram? Sua velha vida, seu velho modo de viver. Quantos? Irmãos, eu tenho mais de 20 anos de vida cristã, eu vi isso muito. Eu vi pessoas entrando na igreja e de uma vez crescerem, se tornarem obreiros, se tornarem diáconos e cantarem no louvor, estarem em funções, em várias coisas, e de repente, cadê essas pessoas? Cadê? Onde elas estão? Irmãos, nós vimos isso com os nossos próprios olhos. Por que nós vamos olhar e falar assim como Pedro? Não, eles podem até negar, mas eu não. Nós não sabemos o que vamos enfrentar. Isso é muito importante, irmãos. Reconhecermos quem somos de verdade. É muito importante como servos de Deus. Então, o Senhor Jesus agora, ele se apresenta a ele e faz essas 3 perguntas. Então vamos lá. Vamos analisar primeiramente, como eu falei, 3 tópicos. A pergunta de Jesus é a primeira coisa que nós temos que analisar. Por 3 vezes o Senhor lhe faz a mesma pergunta, porém tem uma diferença na primeira. Observem aí comigo no versos 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, né? A Simão Pedro: Simão, filho de João. É importante essa expressão aqui, Simão, filho de João. Às vezes alguém pode perguntar, mas ele não era filho de João? Ele era filho de João, mas Jesus chamou ele para ser pescador de almas. Jesus chamou ele para ser filho de Deus, para ter uma nova identidade, para ser uma nova criatura, para ser um apóstolo. E agora Pedro estava agindo, e até aquele momento, como uma pessoa, um pecador, como alguém normal, como alguém que nunca tivesse sido chamado. Então Jesus o chama desta forma: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Aqui ele pergunta isso. Você me ama mais do que esses outros? Os mesmos outros que Pedro tinha dito, eu nunca vou te negar, esses podem, eu não. O Senhor Jesus faz questão de, na primeira pergunta, perguntar exatamente uma coisa que era difícil para ele responder, mas que antes ele não teve dificuldade para falar. Aqui nós vemos um Pedro diferente do anterior. O anterior,
falou um monte de coisa, né? Falou uma frase grande, né? Senhor, ainda que esses aqui... Eu nunca, Senhor. Agora aqui ele só fala assim. Vejam só. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Observaram a diferença? Observar? Com certeza Pedro foi constrangido com essa pergunta. Ele lembrou na hora. Na hora ele lembrou. Na hora. Eu falei lá atrás e diante dos meus amigos que eles poderiam até negar, mas eu não. E agora ele me pergunta se eu amo mais do que eles. Percebe? Perceberam aqui o detalhe? Agora, essa pergunta de Jesus, ela parece algo muito simples, né? Tu me amas? É uma pergunta tão simples, não é, irmãos? É uma pergunta que às vezes nós podemos fazer para um filho, para a esposa, para o marido, para um amigo. É uma pergunta simples. Mas essa pergunta, ela tem muita coisa nela. Irmãos, prestem atenção. Nós podemos fazer, declarar, saber, falar, dar, progredir, demonstrar muitas coisas na vida religiosa. Podemos fazer muitas coisas. Podemos ser um trator na obra de Deus. E mesmo assim, não amá-lo. Mesmo assim, não amar a Deus, não amar a Jesus. É possível. É possível, irmãos, nós sermos o mais trabalhador desta igreja, o mais trabalhador da obra de Deus, incomparavelmente, sem nunca amá-lo de verdade. E aí eu quero dizer para vocês que sem amor não há vida cristã. E eu quero perguntar isso para vocês aqui. Vocês amam ao Senhor? Vocês amam a Deus? Estou perguntando, irmãos. E é importante vocês responderem essa pergunta. Não para mim. Para mim vocês podem dizer muitas coisas. Mas vocês precisam hoje olhar para dentro de si e descobrir isso. Vocês amam ao Senhor mesmo? Ou vocês estão apaixonados por isso aqui? Pelo louvor? Pelo instrumento? Pelo pastor Whindersson? A grande questão aqui é essa. O que Jesus perguntou a Pedro, depois de tudo que passou, não foi outra coisa. Ele não fez outra pergunta. A pergunta foi muito simples, muito direta, que requeria uma resposta rápida e direta. Você me ama? Jovens, vocês amam ao Senhor? Crianças, olhem para mim, crianças. Vocês amam ao Senhor? Vamos ver aqui, irmãos, algumas coisas bem rápidas. Não precisam abrir. Eu quero dar alguns exemplos bem rápidos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que se eu tiver todos os dons, toda a ciência, falar a língua dos homens, a língua dos anjos, a língua de todos os tipos de línguas, ter toda a ciência, toda a sabedoria, todos os diplomas, ser a pessoa mais inteligente, ter todos os talentos, dons, capacidades, se eu não tiver amor, não serve para nada. O Senhor Jesus, quando ele vai escrever, quando ele pede João para escrever uma carta a Éfeso, ele fala assim, Apocalipse capítulo 2, versos 2, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, o que vocês suportam, homens maus, puseste à prova a si mesmos que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Em outras palavras, o Senhor Jesus está falando assim, vocês são uma igreja boa, vocês têm boa teologia, vocês testam os homens se são falsos profetas ou não, vocês têm muita sabedoria, vocês trabalham, vocês perseveram, eu tenho porém contra vocês, deixaram o primeiro amor. O que Jesus está falando para Éfeso é o seguinte, tudo que vocês fazem para mim não tem valor nenhum, por quê? Porque não há amor no que vocês fazem. Eu sei que muitos pregadores, e vocês já ouviram muito, falar que primeiro amor é aquele primeiro amor que nós tínhamos quando nos convertemos. Não tem nada disso aqui. No original, a palavra no original quer dizer amor primeiro. Aqui no original
é trocada. Você fala assim, mas qual é a diferença? Total. Se você pegar o texto e falar assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu amor primeiro. O que Jesus está dizendo à igreja de Éfeso é o seguinte, vocês fazem tudo, mas religiosamente, vocês estão no modo automático. Vocês vêm no culto no horário certo, vocês vão embora no horário certo, vocês leem Bíblia todo dia para cumprir um protocolo, vocês cantam porque o grupo de louvor mandou ensaiar, vocês oram porque afinal de contas é um costume orar antes de dormir. Está no automático, está no piloto automático, tá ali, ó, o avião está lá, você olha assim, está lá o manche sozinho lá, e você está dormindo, está no piloto automático. Quantos cristãos não estão vivendo isso? São muitos. Então, irmãos, a pergunta de Jesus, ela é muito séria para nós aqui hoje. Você me ama? Agora vamos analisar a segunda questão. A resposta de Pedro, certo? Então o Senhor Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa, tu me amas? Agora nós vamos ver a resposta. A resposta sempre foi, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Na última vez, Pedro acrescenta, tu sabes tudo. Mas a resposta é sempre a mesma. Há uma diferença também que Pedro se entristece na última vez. Eu quero ler um comentário rápido, bem pequeno, do J.C. Riley, um teólogo que eu gosto muito. Prestem atenção, irmãos, na frase dele. Não duvidemos de que nosso Senhor, à semelhança de um médico habilidoso, intencionalmente provocou essa tristeza em Pedro. Ele desejava tocar a consciência do apóstolo e ensinar-lhe uma lição solene. Se Pedro ficou triste por ter sido questionado, quanto mais deve ter se entristecido o Senhor por ter sido negado. Entenderam? Pedro ficou triste por ter sido questionado, porque ele lembrou, doeu, bateu lá dentro, a consciência pesou, mas muito maior deve ter sido a dor de Cristo ao vê-lo negando deliberadamente. Por quê? Porque Cristo o amava. Esse é um ponto importante, irmãos. Cristo o amava. A resposta de Pedro foi uma resposta de um servo de Deus. Ela foi sincera. Ela foi verdadeira. Ela não foi uma resposta, presta atenção nisso, irmãos, há muito ensino nessa resposta de Pedro. Essa foi a resposta de um homem sincero e arrependido, de alguém que não ficou com muita justificativa. O que a gente vê muito é isso. Eu não sou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu deixei de fazer por causa disso. A gente sempre tem um monte de desculpas para dar. Pedro não teve desculpa. Ele não tentou dizer, Senhor, me perdoe, eu te neguei, Senhor, eu vacilei, mas afinal de contas, Senhor, a situação estava difícil, era noite, eu fiquei com medo, e eu fiquei com os soldados romanos, e isso, aquilo, outro. Não! Ele simplesmente diz, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Irmão, o Senhor não quer suas desculpas, elas não interessam para Ele. Tudo que Ele quer saber de você é, você me ama? Afinal de contas, qual é o grande segredo de amar a Cristo? Qual é? Irmãos, nós temos facilidade de amar coisas e pessoas. Por quê? Coisas e pessoas nós vemos, nos relacionamos visivelmente. Mas qual é o segredo de amar a Cristo? Quero apresentar pelo menos 2 rapidamente. Primeiro, é um sentimento íntimo de haver recebido dele o perdão dos pecados. Amam intensamente a Cristo aqueles que se sentem muitíssimo perdoados. Então eu quero dizer para você, querido, se você não entende que você é um pecador, se você não entende o seu estado, se você não entende da onde Cristo te tirou, da morte que Ele te livrou, do inferno, você nunca vai amá-lo. Você pode gostar dele, você pode sentir algum tipo de atração,
Mas amor não. Amá-lo é só quando você entende o que nós cantamos aqui. Porque nós podemos cantar esse louvor também da boca para fora. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco, tão débil, tão ímpio. Ele podia ter chamado a tantos, ele podia ter salvado a tantos, mas ele chamou a mim, ele perdoou a mim, ele libertou a mim, um pobre pecador. Irmãos, nós só amamos a Ele quando entendemos o nosso estado e o seu grande amor, porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Segundo, quanto mais compreendemos que Cristo sofreu por nós e pagou o nosso débito diante de Deus, e que somos justificados e levados por meio do sangue de Cristo, mais o amaremos por nos ter amado e entregue a vida por nós. Sabe qual que é o segredo de amar a Cristo? Entender o valor do sacrifício dele, a cruz. A cruz. Esses dois motivos aqui. Se esses dois motivos não te constrangem, não te faz amá-lo, irmão, você desculpa, mas não tem mais nada que vai fazer você amar o Senhor. Você pode amar qualquer coisa, mas o Senhor... Então, irmãos, a resposta de Pedro, ela é uma resposta sincera, honesta, verdadeira, simples, singela. E Jesus pergunta uma terceira vez para ele: tu me amas, Pedro? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes tudo. Por que ele fala isso? Porque ele sabia que Jesus estava ali num acerto de contas. O Senhor sabe que eu te neguei, né, Senhor? O Senhor sabe que eu fiz lambança. O Senhor sabe que eu não dei conta. Você sabe que eu não te honrei. O Senhor sabe que eu não dei conta de honrar a minha palavra, o que eu prometi, o que eu falei que ia ser. O Senhor sabe que eu não consegui orar como deveria. O Senhor sabe que eu não tenho conseguido ser fiel como deveria. O Senhor sabe, Senhor, mas eu não preciso nem falar. Mas o Senhor também sabe que apesar de tudo isso, eu te amo. É só isso que Ele quer ouvir, irmãos. Mais nada. Isso nos leva ao terceiro e último ponto. Devemos notar a ordem que o Senhor Jesus deu a Pedro. Por 3 vezes notamos o Senhor ordenando: você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então faz o que eu te chamei para fazer. Cumpre aquilo pelo qual eu te chamei. Você me ama? Então faz logo. O que você está esperando, Pedro? Irmãos, isso é tão maravilhoso. Nós aprendemos tantas coisas aqui. Os irmãos têm notado que nós temos aprendido sobre os atributos de Deus? Nós vimos vários aqui. A imutabilidade. Jesus não mudou o projeto dele porque Pedro negou. Jesus não muda. O chamado de Pedro não mudou, o Senhor não mudou, o amor de Jesus por ele não mudou, a misericórdia de Jesus por ele não mudou. O Senhor Jesus, meus irmãos, estava ali, e o que o pastor Lucas pregou domingo, a fidelidade de Jesus. Jesus disse a ele: vinde a mim e eu farei de você pescador de homens. Isso não tinha se cumprido ainda, e mesmo ele pecando, mesmo ele sendo infiel, que foi o que nós aprendemos, Cristo foi fiel à sua palavra e reforçou com Pedro que ele precisava retornar ao lugar que ele foi chamado. Os irmãos, veem que coisa extraordinária? Então o Senhor Jesus tinha no mínimo 2 intenções aqui. Primeiro, comissionar Pedro a realizar a obra de um apóstolo. Ele já tinha sido nomeado, ele já tinha sido chamado, Deus usou ele para operar sinais, mas vocês lembram que ele voltou a pescar? Então quando Jesus fala: então apacenta o meu rebanho, Jesus está lembrando ele: não foi para isso que eu te chamei. Sabe o que nós temos visto, irmãos? Prestem bem atenção, olhem para mim. Que Deus tem chamado para cada um de nós, mas nós não queremos. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Deus tem um chamado para cada um de nós, só que nós não queremos. A gente fica criando um monte de desculpas e problemas.
Ah, porque eu sofri muito. Ah, porque eu fui humilhado. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho recurso. Ah, porque quando o meu marido. Ah, porque quando os meus filhos. Ah, por causa do horário, por causa do meu trabalho, por causa disso, por causa daquilo. Quando é que você vai arregaçar as mangas, meu filho? Então, primeira coisa, comissionar Pedro a realizar a obra que o Senhor o chamou. Segundo, essa é linda, irmãos. Essa é maravilhosa. Quando Jesus fala, então apacenta, o Senhor Jesus não estava pensando só no Pedro. Jesus estava pensando nas suas ovelhas. Isso aqui, irmãos, isso aqui mexe conosco. Ser útil aos outros é a grande prova de amor por Deus. Eu vou repetir. Ser útil, ser bênção na vida de outro é a grande prova de que você de fato ama a Deus. Trabalhar para Cristo é a grande comprovação que realmente o amamos. Eu amo Jesus, mas eu não quero nada. Eu quero entrar e sair. Eu amo Jesus, mas não contem comigo. Eu amo Jesus, mas não posso. Beleza. Imagine se o seu marido te tratasse assim. Eu te amo, mas não conta comigo não. Eu te amo, mas se vira. O que você diria? Ele te ama mesmo? Ama? Não precisa responder não. A evidência de que alguém é um verdadeiro discípulo de Cristo não é falar com entusiasmo ou simples afirmação que cremos nele, nem o zelo impetuoso e ocasional, tampouco a prontidão de pegar uma espada e lutar. É o persistente, árduo e paciente esforço para fazer o bem às ovelhas de Cristo espalhadas por este mundo pecaminoso. Vocês perceberam? O Senhor Jesus podia ter falado assim, ó: você me ama, Pedro? Você me ama? Tá, então seja um grande pregador. Você me ama, Pedro? Então constrói muitas igrejas. Você me ama? Então cuida dos meus cordeiros. Você me ama de verdade? Então mostre isso para o irmão, através do irmão que está do seu lado. Simples assim? É, simples assim. Vejam só, terminando, irmãos. Exemplo prático, Cristo, Jesus. Mateus capítulo 20, versos 26. Diz assim: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido, mas para servir os outros. Para servir as pessoas, para abençoar pessoas, para amar pessoas, para cuidar de pessoas. E nós estamos querendo pompas, reconhecimento. Esse texto aqui, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 4. Não precisa abrir, só me ouçam. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo. Irmão, preste atenção no que eu estou lendo, por favor. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Considerando, sabe o que Paulo está falando? Ele está falando o seguinte: olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: ele é superior a mim, ele é melhor do que eu, ele precisa mais do que eu.
É isso. É isso. É isso. Ele termina dizendo assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, não olhe só para o seu umbigo, não seja egoísta, não seja egocêntrico, não pense só em você. Ele diz assim: senão também cada qual no que é dos outros. Cada qual no que é dos outros. Conclusão, irmãos. Conclusão. Devemos almejar uma vida com Deus repleta de amor. Todos os dias que vocês entram por aquela porta, vocês são obrigados a se deparar com aquele painel que diz: vivendo para a glória de Deus. Amar a Deus, amar pessoas, impactar o mundo. Não é só uma frase. É a nossa meta. É onde nós queremos chegar com todas as nossas forças. Amar a Deus. Poder dizer a Cristo: Senhor, apesar de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Você me ama? Eu acredito em você. Mas então, cuida. Então ama o irmão do teu lado. Então considera ele. Cuida dele. Ama ele. Ajuda ele. Divide com ele. Ajude-o a carregar. Ore por ele. Jejue por ele. Não pense só em você. Paulo dá instrução aos presbíteros de Éfeso. Eu gostaria que isso fosse projetado. Atos, capítulo 20, versos 35. Eu vou encerrar com esse texto. Olha, irmãos, olha o que Paulo fala aos presbíteros, aos anciãos. Paulo está passando por ali, aos presbíteros de Éfeso, e ele está dando uma orientação para eles, sobre a igreja, como eles deveriam ser, como a igreja deveria ser. Vejam só: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é mistério, é necessário, socorrer as necessidades e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo usa uma expressão de Cristo para ensiná-los. Pastores de Éfeso, anciãos de Éfeso, vocês precisam aprender que é melhor dar do que receber. Igreja reformada em Cristo, aprendam a dar, aprendam a amar, aprendam a professar a fé de vocês, não apenas com palavras, mas com atitudes. Eu quero hoje desafiar você, irmão, a orar nessa noite. Eu quero desafiar você, dizer: Senhor, eu tenho falhado, mas eu te amo. Eu te amo porque o Senhor me perdoou, me libertou, porque o Senhor me tirou da lama do pecado. Eu era uma pessoa totalmente desprovida de qualquer dignidade, mas o Senhor me chamou. Mas eu não quero só dizer que te amo. Eu não quero ter uma vida cristã de aparência, superficial. Não, Senhor, não. Como Pedro, eu também tenho falhado, mas eu quero a partir de hoje, Senhor, atender ao chamado que o Senhor tem na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Feche seus olhos agora, irmão. Feche seus olhos agora, meu querido. Não perde essa oportunidade, não.